Ajudar o próximo é bom para os dois lados. E quando a gente pode mudar completamente a vida do outro, esse ato solidário tem ainda mais valor. Não estou falando de dinheiro ou de bens, é garantir a vida mesmo. Isso é possível por meio da doação de órgãos. Expressar esse desejo faz toda a diferença e divulgar a causa também. E é isso que a gente vai fazer hoje no Cidade Repórter. Vamos falar com especialistas e transplantados para mostrar a importância do assunto que pode ser fundamental para a existência de alguém. Edna é mãe de 3. O primogênito é Henri, de 14 anos. Um menino muito esperado, já que gerar um filho sempre foi um sonho para ela. Mas no ultrassom antes do chá de bebê, recebeu uma notícia que cancelou a festa. A gente fez as primeiras ultrassons no início da gestação, estava tudo normal. Só que quando eu estava com 29 semanas, eu ia fazer um chá de bebê. E a gente teve a ideia de passar o vídeo da ultrassom no chá de bebê. Então a gente foi particular, não foi prescrito pelo médico, mas a gente já tinha feito um tempo a última ultrassom, né? E já estava se aproximando do último trimestre. Já estava no último trimestre. Então a gente foi fazer essa ultrassom. E foi quando descobri que eu estava com pouquíssimo líquido amniótico. Aí o médico que fez o ultrassom fez: sua bolsa já rompeu? Eu disse: não. Tá perdendo líquido? Eu disse: não. Ele disse: vá agora para uma maternidade, porque você está com pouquíssimo líquido amniótico, né, que se chama oligoânimo. Então eu cheguei para o HU, né, que é a maternidade mais próxima daqui da minha casa. Aí foi onde se investigou para ver se eu estava perdendo líquido, aí percebeu que não. Então parti para fazer bastante ultrassom lá com os médicos, e os médicos viram que ele tinha uma má formação, conseguiu ver ainda dentro da barriga a má formação dele, que ele não tinha um rim esquerdo e o direito dele era pequeno. Então já na barriga tinha essa função renal comprometida, né? E por causa disso o médico disse assim: essa criança não tem possibilidade nenhuma de nascer com vida. Porque se ele nascer, não tem como passar de 24 horas. Eu estava com 29 semanas, passei 15 dias internada, depois vim para casa. Fiquei acho que mais uns 5 dias para poder ele nascer. Ela parou a vida para se dedicar ao filho. Era professora, mas depois, por conta do problema renal de Henri, resolveu cursar enfermagem para ajudá-lo melhor. A corrida contra o tempo para dar mais qualidade de vida para ele valeu a pena. O acompanhamento precoce e qualificado fez toda a diferença. Henri é uma criança que desde as 48 horas de vida foi acompanhada aqui no nosso serviço. Ele nasceu com o que a gente chama malformação do trato urinário. E eu diria até que a gente não consegue explicar como é que essa criança sobreviveu, porque era um quadro muito difícil. Ele precisou, já nos primeiros dias de vida, entrar no programa de terapia renal substitutiva, tá? Que no caso dele era diálise peritoneal, e assim ele fez durante vários anos. Ele praticamente morava no hospital, fazia toda a terapia, até que chegou na idade e no peso adequado, e aí ele foi transplantado. O transplante de Henri não foi feito aqui em João Pessoa, porque na época ele tinha baixo peso, e foi transplantado em São Paulo, certo? E aí ele faz o acompanhamento do pós-transplante, certo? E agora está voltando a acompanhar conosco esporadicamente. Quando Henri completou 7 anos, foi contemplado com um rim. O transplante foi em São Paulo. Com o órgão novo, ele saiu da hemodiálise. Aí faz uma entrevista por telefone. Se o paciente estiver apto na entrevista, ela vai fazer a avaliação de quem é mais compatível. O tipo sanguíneo dele não é tão fácil, então isso também fez com que demorasse um pouco mais na fila. Ele é AB positivo, né? Então é um pouco mais raro. A médica disse: olha, Edna, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que o tipo sanguíneo dele é raro, é mais difícil de aparecer um rim. Mas a boa notícia é que quando aparecer não vai ter para quem se competir, né, pelo órgão. Quem for mais compatível vai ter menos gente competindo pelo órgão.
Então, a primeira entrevista deu outra criança mais compatível que ele, aí ela ligou depois e disse, olha, não precisa comprar passagem porque deu outra criança. Na segunda vez que ligaram, ele tinha passado mal, tinha tido febre depois da hemodiálise. Aí, com suspeita de infecção, não se faz transplante, porque é um risco muito grande. Então, a entrevista não chegou nem a ser concluída, né? E na terceira vez, foi na noite do dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças. E ela disse, olha, se for para ele, a gente liga ainda de madrugada, mas já vá fazendo as malas, que a entrevista deu ok, né? Faça as malas, que se for dele, a gente liga de madrugada para vocês comprar o voo. E eu passei a noite acordada, deu 7 horas da manhã e não tinham ligado. Eu digo, nossa, não foi para ele de novo, não foi dele. Então, quando eu pensei em ir dormir, porque eu não tinha conseguido dormir até receber, quando eu me deitei, ela ligou e disse, olha, o rim é dele, compra as passagens, venha, que é para ele. Eu já me desesperei porque eu tinha olhado os voos, não tinha voo disponível. Eu digo, mas não tem voo disponível, não vou conseguir chegar a tempo. Porque a gente sabe que tem um tempo de viabilidade do órgão, né? Aí elas olharam lá qual voo tinha disponível, que dava para vir, aí não tinha para o aeroporto mais próximo do hospital, tinha para o aeroporto de Guarulhos, que tem mais opções de voo, mas a gente ia chegar às 6 horas da noite, que é horário de muito trânsito, então foi uma corrida contra o tempo. E a gente tinha que chegar até 8 horas da noite no hospital, e a gente chegou 8h30. Né? Então, tudo foi apresentado a Deus. Senhor, eu estou à frente para que dê tudo certo. A fé, ela também tem um papel fundamental nesse meu percurso todinho. Quando o paciente ele passa a ser um paciente renal crônico, né, ele perde todas as funções do rim. E uma das funções que ele perde, que a máquina, né, o capilar artificial faz, é a filtração das toxinas, né, entre elas ureia, creatinina, potássio. Então, essa substituição é feita através de um capilar, né? As fibras desse capilar, ele vai fazer essa função que o rim não faz mais, né? Através da máquina, junto com o capilar e outros componentes. Os adultos, geralmente, as sessões são 3 vezes na semana, 4 horas. Nas crianças, depende muito da prescrição médica, do diagnóstico de cada criança. Tem pacientes que fazem 1 hora, tem pacientes que fazem 2 horas, 3 horas, e tem crianças também que fazem 4 horas. Os pacientes que fazem hemodiálise, eles precisam ingerir pouco líquido, porque nós que temos o rim saudável, a gente expele esse líquido que a gente ingere, né? E os pacientes renais ficam retidos, e eles só conseguem retirar esse líquido através da máquina, né? Então, enquanto mais líquido eles ingerirem, mais vai ficar no organismo. Então, enquanto menos eles ingerirem, melhor vai ser esse tratamento, menos intercorrência, né? Mais confortável para eles. A vida de Henri é quase a de qualquer menino da idade dele. Brinca, corre, estuda, mas continua na medicação e no acompanhamento trimestral onde realizou a cirurgia. Muitas vezes as pessoas pensam, fiz o transplante, estou curado, resolvi meu problema. Essa resposta é parcial. Realmente o rim ou o órgão transplantado, ele vai assumir a função do órgão antigo doente. Mas aquele órgão não pertence ao seu corpo. Então isso faz com que seu organismo tenda a rejeitar, estranhar aquele órgão, certo? O sistema imunológico começa a agir. Por isso precisa tomar medicações que a gente chama de imunossupressores, e esses imunossupressores vão evitar que o sistema imunológico agrida o órgão transplantado, certo? Normalmente, toda criança, todo paciente transplantado, ele vai tomar pelo menos 3 medicações. O corticoide, o tacrolimus ou ciclosporina e azathioprina ou micofenolato. São nomes difíceis, mas são os imunossupressores mais comuns. E tem que tomar para o resto da vida. Antes eu não conseguia brincar, tinha que ter muito cuidado com os catéter, não podia jogar bola, hoje eu posso, soltar pipa, Andar de andar de bicicleta. Só bicicleta. eu aprender depois do transplante, né? A comida, posso comer de tudo agora. Antes não podia comer quase nada.
beber água, agora estou podendo beber bastante água. Antes eu não podia beber. Os cuidados que eu tenho é, tipo, eu não posso jogar muita bola, porque se a bola bater no lugar do enxerto, pode danificar. Então é o mais cuidado que eu tenho. Pancada na barriga. E para que ele conseguisse viver hoje como os outros garotos, ele dependeu da solidariedade de quem nem conheceu. A família de um menino de 3 anos que faleceu em virtude de um choque anafilático teve a sensibilidade de doar o órgão para Henri. A partir do momento que aquele paciente é diagnosticado com alguma patologia que o leve até um transplante de órgão, ele é direcionado para uma equipe especializada. Que equipe seria essa? Essa equipe irá acompanhá-lo desde o pré-transplantes e o pós-transplantes. Essa mesma equipe de transplantes que passa a acompanhar esse paciente, ela vai emitir as informações necessárias para que esse paciente seja inserido na lista única de transplantes do nosso país. Então, hoje a fila de espera por um transplante, ela é única, né? Só que cada estado, ela tem as suas particularidades, né? Quanto à questão de receptores para coração, a espera de córnea, de rim, entre outros órgãos. Todo o processo de doação de órgãos sólidos, que são rim, fígado e coração, por doador morto, né? Quando a gente fala que fechamos o protocolo de morte encefálica, segue o mesmo protocolo para todos esses órgãos, tá certo? Então, é uma corrida contra o tempo. Então, fechou o protocolo de morte encefálica, acolheu a família, fez a entrevista com a família autorizou a doação, começa aí o corre-corre da nossa equipe em mandar as amostras de sangue para estudar a compatibilidade e aí se dá até o fim, que é o desfecho, que é do transplantes em si. Então, vem a equipe de retirada dos órgãos para o hospital onde aquele doador se encontra. E depois da retirada desses órgãos, esses órgãos seguem para o hospital, onde será realizado o implante do órgão. Em 2022, aqui na Paraíba, foram realizados 310 transplantes de órgãos e tecidos pelo SUS, de acordo com a Central de Transplantes do Estado. 255 de córnea, 3 de coração, 29 de rim, 20 de fígado e 3 de medula óssea. Nos 2 primeiros meses de 2023, já foram registrados 40 transplantes. Existe muito cuidado com o paciente doador. Isso também é algo que muitas pessoas não sabem. Na hora que esse paciente está indo para o centro cirúrgico, para a retirada desses órgãos, se faz um corredor, que a gente chama cortejo da vida. É muito emocionante esse momento, onde os profissionais daquela instituição, junto com a equipe da Central de Transplantes e os familiares, fazem um corredor e esse paciente ele passa nesse corredor e todos inclinam-se para frente como um gesto de respeito, né, de agradecimento a toda a história daquele paciente, mas principalmente aquele gesto. E em seguida ele é aplaudido. Então, existe todo um cuidado, uma sensibilidade das equipes. E com esse doador, até no centro cirúrgico também. Então, assim, as famílias podem ficar assim despreocupadas. O caso de Roberto foi diferente. Diagnosticado com insuficiência renal crônica aos 30 anos, ele negou o rim que surgiu para ele por cerca de uma década. É que o órgão era da esposa, na época, namorada. Inclusive, propôs um término no relacionamento para não ser um fardo na vida da corretora. Foi uma proposta bastante, naquele momento, atordoado, né? Atordoada pela informação que naquele momento a gente acabava de receber, que ele estava em insuficiente renal crônico. E naquele momento ele, por amor, na verdade, a mim, ele pediu para eu seguir minha vida, né? Então ali ficou bem confuso, na verdade eu não aceitei, porque
ali a gente já sabia de verdade o amor que já existia, já tinha plantado aquela semente. Então eu falei, não, estamos aqui, eu estou aqui e aqui que eu vou ficar com você até o fim. Mas a chegada de Nohan fez com que ele tivesse coragem de aceitar a proposta. Shirley disse que precisava do marido para cuidar do pequeno. Quando o fruto do amor dos dois completou 1 ano, eles encararam a cirurgia. E foi a criança que também o incentivou a seguir no esporte. Hoje, o menino está com 7 anos. O esporte chegou para mim de um modo bem surpreso também. Antes do tratamento, eu já fazia esportes, nunca de alto rendimento, sempre academia, pensava no corpo, no cultuísmo, não achava que o esporte iria me trazer saúde, eu não pensava nisso. Mas depois do transplante, com recomendações dos médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, olha, você vai tomar imunossupressores, isso vai alterar a sua musculação, você vai tomar corticoides, você vai engordar muito, todos os dias a sua imunidade vai baixar. Tenta caminhar para ver se você consegue ter uma qualidade de vida melhor. E meu filho tinha acabado de nascer, eu ia caminhar empurrando o carrinho. Mas eu comecei a notar que se eu desse um passo mais veloz, ele sorria mais. E isso foi me conduzindo a pegar velocidade. Shirley foi também assim uma incentivadora nata. E quando a gente percebeu, o carrinho as rodas já não aguentavam mais, a gente estava fazendo corrida de rua e se destacando e levando, como ativistas pela doação de órgãos, levando cartazes para as pessoas conhecerem a causa e para que essa engrenagem da fila de transplante gire mais rápido aqui no nosso estado e no nosso país. Além da fila de transplante, os pacientes passam por outro desafio, a quantidade de unidades de saúde que realizam o procedimento. Nem todas são habilitadas, ou seja, cumprem critérios exigentes, possuem um corpo clínico especializado e uma estrutura para atender essa complexidade. Mas aqui em João Pessoa, mais uma unidade já pode realizar essa cirurgia. Por meio de uma parceria com a Prefeitura da capital, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei realizou o primeiro transplante de córnea 100% pelo SUS no dia 6 de março. Está prevista, inclusive, uma expansão do serviço para transplantar fígado e coração também. E o trabalho continua para garantir a adesão da sociedade na causa. É você só autorizar e manifestar em vida o desejo de ser um doador, né? Deixar isso claro para os seus familiares e para os seus amigos que se algo acontecer, vir acontecer com você, porque nós não estamos livres, né, das tragédias, né, na vida, que se vier acontecer algo que a família, que os amigos, que os familiares mais próximos autorizem a doação dos seus órgãos. Então a gente usa muito uma frase, né, que quando a família diz sim à doação de órgãos, a vida continua através, né, de outras pessoas. A doação renova a esperança no futuro. O ato solidário fez com que Henri já planejasse a carreira profissional, apesar de que na fase adulta ele deve precisar de um novo órgão para seguir com o sonho de ser bombeiro. Mas comemora de forma antecipada, porque tem certeza que a vida dele vai cruzar com mais um colaborador. O rim transplantado, se tudo der certo, se não tiver rejeições agudas, se não tiver infecções, ele tem uma vida em torno de 15, 18 anos, certo? Então, se a gente pensar que uma criança foi transplantada com 10 anos, provavelmente por volta dos 28, 30 anos, esse rim talvez já não esteja tão bom quanto era lá no começo e possa ser que precise de um retransplante. Mas o que é que a gente tem que pensar? As medicações imunossupressoras, elas estão muito desenvolvidas. A cada dia que passa, a medicina se desenvolve mais e hoje o que é realidade, talvez amanhã não seja mais. E aí a gente possa falar que o órgão transplantado dure para sempre. É meu sonho desde pequeno, né, entrar para os bombeiros. É que quando era pequeno, essa casa daqui pegou fogo. Eu não lembro muito não, quem lembra é minha mãe, porque eu era muito pequeno.
Eu acho que eu tinha uns 2 anos, né? Um ano. 1 ano? Não me lembro quase de nada. Mas se Mas encantou pelos eu me bombeiros. encantei pelos bombeiros. Quer saber mais sobre o assunto? É só entrar em contato com a Central de Transplante da Paraíba pelo telefone 98845-3516 para tirar todas as suas dúvidas. Nas nossas redes sociais e no canal 6.3, você confere outras edições do Cidade Repórter. Até mais!